E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o 11º, né, sobre o episódio 11 e também último de Tiangong-Fu, que fecha essa primeira temporada, esse primeiro arco que eles mostram pra gente. Ele é um episódio um pouco mais comprido, ele tem em torno de 30 minutos e eu digo pra vocês que ele é muito confuso porque tem muita informação. Eu vou explicar neste vídeo as informações que eu consegui captar, entender e tentar organizar elas um pouco pra vocês, pra gente entender e poder discutir um pouco melhor sobre tudo isso. O episódio começa no momento em que centenas de cobras com cauda de escorpião começam a cair naquele fosso onde os meninos estão lá embaixo, né, junto do General Kumo e da Banwei, que estão presos agora, e elas começam a pular pra cima deles, só que elas vão apenas pra cima do Fuyao. Pra cima do Lian She elas não vão, elas simplesmente vão desviando. O Fuyao vai usar o fogo para proteger eles todos dessas cobras e ele vai então começar a acusar tanto a Banwei quanto o Sanlan, né? Em determinado momento as acusações dele se voltam pro Hua Qing também, mesmo sem bons argumentos. Ele vai discutir constantemente dizendo que eles são culpados, que eles precisam levar eles, que eles precisam acabar com eles, só que em determinado ele vai falar sobre o nome da Xuanji. Xuanji, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas é aquela mulher, né, que acabou sendo a grande vilã do primeiro arco da temporada lá, aquela noiva fantasma, e ele vai lembrar então, vai fazer o Lian She lembrar daquela história envolvendo o general Pisu, que é um general que ele teve alguns problemas mesmo quando ascendeu. Aparentemente ele tinha participado de um massacre no Reino Mortal. O Lian She vai começar a unir as informações que ele tem, ele vai começar a juntar todas essas informações que ele pegou, né, e as lembranças que ele tem, junto ao fato de que os problemas que aconteciam na região de Banwei, eles eram muito ignorados por toda a corte celestial, o que seria um ótimo lugar para o general Pisu cometer esse tal massacre. Então ele vai se lembrar de todas essas informações e vai falar para eles que o problema não é nenhum deles que tá ali, que provavelmente existe uma sexta pessoa ali dentro. Nesse momento, quando ele percebe que existe uma sexta pessoa ali, eles são atacados por alguma entidade que tá escondida na escuridão. Mas é claro que o Sanlan vai proteger o Lian She e vai então pra cima. Ele diz pro Lian She ficar ali e ele vai atacar, ele vai tentar acabar com essa criatura, essa pessoa que está escondida nas trevas. Enquanto isso, o Lian She fica juntando todas essas informações, tudo o que aconteceu, para tentar desvendar o que aconteceu de verdade. Ele começa a pegar alguns detalhes de todo esse problema até agora e ele vai juntar algumas informações, tipo, a travessia pelo deserto deveria ser segura se tivesse um guia junto. Os comerciantes, eles não teriam como saber como chegar sozinho a Banwei. As cobras com cauda de escorpião pareciam encontrar facilmente os comerciantes. Então, juntando todas essas informações, ele vai chegar à conclusão de que o responsável e o general Pisu, que está escondido entre eles, era o Azal. O Azal era o guia daquele grupo de comerciantes que eles estavam tentando ajudar. Nesse momento, então, ele se revela e a gente vai ver o Azal. Agora eu vou fugir bastante da ordem das coisas, como as coisas acontecem no episódio, porque eu quero tentar explicar para vocês de forma mais organizada tudo que eu entendi da história. Primeiro, o Azal, ele vai se apresentar pro General Hui, como ele chama o Lian She, né, que ele conheceu naquela época, e o Lian She então vai se lembrar dele. Ele era o único amigo que a Banwei tinha quando era criança, quando ela era uma órfã e vivia em Aonyan. Ele era o único amigo dela. Ela sempre foi muito maltratada por ser mestiça, com exceção do Lian She, né, que usava o nome de General Hui naquela época. Ela sempre foi super maltratada e isso acabou fazendo muito mal a ela, tornando ela uma pessoa bastante vulnerável e insegura. Ela sempre achou que as pessoas do reino de Banwei que maltratavam ela deveriam pagar, mas a coisa fica mais grave quando em uma batalha o general Hui, o Lian She, ele acaba morrendo, né? Que a gente sabe depois, né? A gente soube antes, na real, que ele não morreu de verdade, ele acabou se fingindo de morto para conseguir sair ileso, mas é aquela história da lápide que a gente ouviu sobre o homem que acabou morrendo ainda sendo pisoteado tanto pelos seus inimigos quanto
pelo seu povo. Tudo isso porque ele que não queria guerra, tudo isso porque ele achava aquela batalha desnecessária. Isso faz a menina desmoronar e ela vai se desesperar. Em meio a esse desespero, ela acaba se deixando levar pelo amigo dela, que também passa por alguns problemas. Ele agora faz parte do exército e ele é um grande soldado, só que ele não consegue subir de patente, ele não consegue melhorar o cargo dele por causa da linhagem familiar dele. Então ele se vê, por mais que sendo o nome de muitas batalhas, ele se vê sendo substituído por outros nem tão talentosos, nem tão dedicados, mas que tem uma linhagem familiar melhor. E isso também deixa ele frustrado. O que a gente vai ver é os sentimentos desses dois juntos. A menina e o seu talento, né, a sua cultivação demoníaca capaz de lidar com aquelas cobras com cauda de escorpião, e esse menino, esse grande soldado, desesperado por uma posição digna de todo o seu esforço. Então a Banwë vai voltar para o reino em que ela começou a vida dela, e aí a gente vai conhecer a história da sacerdotisa do reino de Banwë, que traiu todos os seus soldados, abriu o portão e deixou que o exército de Yongan invadisse. Essa é a história que a gente já conhecia. A questão é que a gente entende como ela chegou até aqui, porque também ela foi influenciada pela vingança sobre o reino de Banwë, né, sobre o que eles tinham feito ao querido general Rui dela, e também isso beneficiava muito o único amigo que ela teve na vida inteira, que era o Pisu, né. A única forma de ele subir de patente no exército seria conseguindo uma vitória épica, numa situação incrível. Ele passou relatórios sobre uma batalha que poderia acontecer em Banwë, e isso poderia destruir ou ser muito bom pra ele. Se desse errado, aquilo com certeza acabaria com a vida dele. Mas graças à ajuda e à traição da sacerdotisa, ele consegue a vitória. Ele então é renomado, aclamado por essa vitória, mas também hoje em dia isso é citado como o grande massacre que ele realizou. E esse massacre, né, envolvendo essa grande traição, acaba colocando ele na situação que ele vive agora. Para acalmar as almas de todos os soldados que ele acabou matando, ele busca comerciantes constantemente e alimenta eles durante todos esses anos para manter essas almas calmas. Quando toda essa verdade é revelada, eles são abordados por uma tempestade que tira eles de dentro desse poço. Eles são então recebidos pelo Nanfen, que tá exausto, e também por duas mulheres. Uma delas é a Mestra dos Ventos. Existem, pelo que eu entendo da história, existem 5 grandes mestres que são aclamados pelo seu poder e seu domínio sobre elementos da natureza, que são vento, água, terra, fogo e trovão. Ela é um deles. Ela vem então como grande autoridade divina em toda essa situação, e ela fala que de cima do poço ela tinha escutado toda a história, que ela já sabe de toda a culpa do general Pisu e que ele vai ter que arcar com esse crime, ele vai ter que pagar por esses problemas que ele causou. O Lian She fica bem inseguro de deixar a Banwë sob as ordens da Mestra do Vento, porque envolver o Pisu envolve também o general Pinmin, que é um dos generais celestiais também, e que poderia ser bastante problemático em ele envolvido. Afinal de contas, o Pisu, ele também é da mesma família, de uma outra ramificação, mas da mesma família, e é óbvio que general Pinmin não ia querer que ele se envolvesse em uma coisa desse gênero. Então ele podia acabar usando a menina como bode expiatório e tentar colocar toda a culpa pra cima dela. Mas a Mestra dos Ventos garante que ela escutou toda a história real e que ela não vai deixar nada acontecer à menina. Ela ainda diz que foi responsável por aquela tempestade de areia que aconteceu com eles logo no deserto, porque ela estava tentando manter eles longe de todos os problemas que estavam acontecendo em Banwë e que elas estavam investigando, só que isso não foi o bastante, né, como a gente pode perceber. Eles voltam então correndo pro deserto, pro grupo de comerciantes, para levar o antídoto do veneno para eles, e todos ficam muito agradecidos quando o homem que tinha sido picado logo se recupera. A primeira pessoa que se manifesta claramente sobre essa alegria é aquela criança que acompanhava os comerciantes. Ela diz que percebeu pela magia que ele usava que o Lian She é um deus marcial, e ele diz que pode ficar tranquilo, que ele não vai contar nada pra ninguém, mas ele promete que um dia ele vai construir um templo muito grande pra esse deus, pro Lian She, e é muito grato, cara, é uma cena muito gostosa, porque o Lian She fica expressivamente grato e o menino também fica muito feliz com aquilo, e a gente vê que é
é essa proposta de toda essa jornada do Lian She, que é juntar esses adoradores. Ele não tá em busca disso, mas a jornada dele vai acabar tendo como consequência adoradores que vão amar esse Deus de verdade, por todo o bem que ele causou a eles, como aconteceu lá na vila, quando ele salvou aquele senhor do grupo da Floresta de Fantasmas, e agora com esse grupo de comerciantes ele conseguiu um jovem adorador pro resto da vida. O Nanfen ainda alerta ele de que ele pode acabar tendo criado uma desavença e alguns problemas com o General Pinmin, porque ele não vai gostar nada de ter alguém da família dele envolvido nessa situação, e já que foi o Lian She que descobriu isso tudo, pode ser um problema, mas pode ser também que a Mestra dos Ventos seja responsabilizada, porque é ela que vai reportar tudo o que aconteceu. E com ela, com certeza, o General Pinmin não vai querer mexer, porque ela é uma das 5 grandes divindades, né, que controlam os elementos, e segundo o Sanlan, ela parece ter uma guarda-costas que deixa ela bastante segura. A gente vê quando o Sanlan e essas mulheres se encontram, a expressão dessa mulher e dele que parecem realmente se conhecer. O Lian She, então, como agradecimento, ele quer convidar os rapazes para jantarem juntos, mas o Nanfen, ele dá uma desculpa super esfarrapada, finge que tem gente chamando ele e sai correndo dali, vai embora na hora. Ele parece ficar super envergonhado de aceitar esse convite e parece que é só ele e o Sanlan. Então ele vai olhar pro Sanlan e vai dizer desta forma: parece que é só você e eu, Hua-chan. Então ele vai chamar o Sanlan finalmente pelo nome de verdade, que ele já deve ter percebido qual era há muito tempo, mas que mantendo esse bom relacionamento deles, né, e essa importância entre o convívio e o relacionamento que ele tanto dá, ele decidiu manter as coisas como o rapaz queria, mantendo isso tudo no sigilo, mas agora ele já deixa claro que ele sabe quem ele é de verdade, ele conhece a verdadeira identidade do rapaz e que isso não é problema nenhum para esse relacionamento deles. E claro que para infartar todo fã do coração, o Sanlan, ele vai se aproximar, vai investir delicadamente sob o rosto do Lian She, como se fosse dar um beijo nele, mas ele só se aproxima para dizer que prefere que o Lian She continue chamando ele de Sanlan. E assim acaba a primeira temporada de Tianguan-Tifu. Foi uma experiência excelente. Eu acabei dropando a comic em um pedaço porque eu não tava tendo tempo de ler, mas é uma experiência muito boa. Eu espero conseguir voltar depois que a temporada de animes acabar. Eu espero conseguir voltar a ler, mas só pelo anime já é uma grande experiência. Eu tenho que dizer pra vocês que ele é um anime que exige concentração, porque é muita informação. Talvez na novel isso funcione de forma mais fácil, mas quando tu tá assistindo tem muita informação sendo colocada ao mesmo tempo pra ti, e a gente precisa ficar bastante atento. Eu constantemente assisto os episódios mais de uma vez, tanto por gostar quanto pra captar mais informação. Então, se você não assistiu ainda e estiver interessado, assista com bastante atenção, mas é uma experiência maravilhosa. Tudo nele, a produção como um todo tá muito bonita. Eu já falei mais sobre isso no meu vídeo de primeiras impressões, mas foi uma experiência maravilhosa acompanhar. Obrigado todo mundo que acompanhou até aqui. Não esqueçam que em fevereiro a gente tem um episódio especial de Tianguan-Tifu, que eu ainda não sei o que exatamente eles vão adaptar nesse episódio, eu não tenho muita informação sobre ele, mas eu tô bastante ansioso. Mais uma vez, muito obrigado se você acompanhou até aqui, se você assistiu comigo, acompanhou as análises. Eu fico muito feliz sempre que eu consigo trazer um BL aqui pra gente e tem tanta gente acompanhando, tanta gente aproveitando a experiência comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque o like ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Lá você fica sabendo mais sobre o que eu tô vendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô achando das coisas. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.